Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 até o 9. O texto vai ser projetado aqui na tela, aqui atrás, e diz assim a palavra de Deus. Jesus contou-lhes esta história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao agricultor: "O que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa?" O homem lhe pediu: "Vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la." Quando você fica de frente com os evangelhos, você vai perceber de uma maneira muito rápida, mesmo você que não tem muito contato com a Bíblia, que Jesus usa de uma rica linguagem, usando de diversos recursos, para a gente conseguir entender um pouco melhor o que é a vida, ou o que é a vida à luz disso que nós chamamos o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Jesus conta histórias para que a gente tenha uma percepção um pouco melhor da nossa própria história. Ele utiliza de algumas figuras, e essas figuras não são para encerrar o assunto. Jesus utiliza de figuras para aumentar o assunto. A figura não é uma janela que se fecha. As figuras de Jesus são janelas que se abrem, exatamente para a gente conseguir enxergar ou perceber a vida a partir de outro ponto de vista, entender a vida a partir de metáforas, de recursos que antes nós não tínhamos. Por isso Jesus não contou uma história sobre o reino de Deus, ele contou diversas histórias, muitos exemplos, muitas figuras, para nos dar diversas metáforas para a gente lidar com essa grande complexidade que é o nosso próprio coração. A gente não poderia definir ou tentar organizar minimamente a nossa vida a partir de uma história apenas. Nós precisamos de muitas, e quantas forem necessárias, para que a gente consiga usar dessas figuras para que elas sejam para nós como espelhos, para a gente conseguir se entender, ou pelo menos começar a se conhecer nesse incrível, extraordinário percurso da existência humana. É uma série de histórias para que a gente entenda a composição da nossa história. Porque o que é a sua vida, senão um conjunto de um monte de histórias? A gente sempre fala, a minha história de vida, e lógico que isso é uma maneira da gente resumir um universo de micro-histórias, porque você não tem uma história de vida, você tem centenas de histórias de vida que compõem, que fizeram de você a mulher, o homem que você é hoje. São muitas micro-histórias que juntas compõem ou estão compondo a sua macro-história. Então nós vamos pegando diversas coisinhas aqui, fases da minha vida aqui, e outras lá, algumas coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência, coisas que eu estou vivendo hoje, e essas histórias todas vão se conversando. Na verdade, essas histórias, elas se precisam para que eu encontre sentido na minha vida, e Jesus vem exatamente para, através de parábolas, nos ajudar, para que a gente consiga entender um pouquinho mais de quem nós somos, e inclusive, por que estamos como estamos. Eu falei aqui na primeira reflexão desse mês, que existem alguns temas que eles não são muito atraentes, mas eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Porque eu falar de esgotamento, o pessoal fica até com vergonha de ir, né? Porque vai falar, chegou mais um esgotado aí. Pois é, nós somos os esgotados, que não temos vergonha de assumir os nossos cansaços, inclusive a começar por esse que vos fala. Nós estamos cansados, e não tem por que ter vergonha de estar cansado. A gente não tem que ter por que ter vergonha de estar com uma exaustão emocional. A gente não tem por que ter vergonha de estar doente. A gente não tem por que ter vergonha de ter depressão. A gente não tem por que ter vergonha de estar estressado. Não, vergonha a gente deveria ter se a gente não tratasse isso. Tratar
Assumir as nossas fraquezas, inclusive, é um princípio cristão, que é quando nós somos fracos, é que nós nos tornamos fortes. Negação da realidade, a negação daquilo que nós sentimos, é uma bomba relógio que a gente fica nutrindo dentro de nós, e uma hora vai explodir. Você que frequenta a quinta-feira já ouviu 1000 vezes eu falando que o ser humano é como uma panela de pressão. E com uma panela de pressão você consegue fazer coisas deliciosas. Eu não consigo, mas geralmente algumas pessoas conseguem fazer coisas deliciosas com uma panela de pressão. Mas com uma panela de pressão você também pode se matar. Você pode se ferir, inclusive ferir pessoas ao redor. Ou seja, se a gente cuidar da vida, a gente consegue fazer coisas incríveis com a nossa vida. Mas se a gente ficar negando, essa pressão só vai aumentando, uma hora a gente pode explodir. E inclusive ferir pessoas que não têm nada a ver com a história. Jesus, através dessa parábola que nós lemos hoje, ele mostra, ele traz à tona, através de um diálogo criado entre o dono da terra e o agricultor, um princípio que extremamente simples, mas que na correria da nossa vida a gente deixa passar, porque nós temos muita coisa para fazer, e geralmente as coisas simples elas vão embora, e esse é o problema, é nas coisas simples que nós definimos quem nós somos. Jesus, ele está trazendo para a gente uma verdade, é que nada frutifica sempre. Nada neste mundo frutifica o tempo todo. Ah, mas isso aí eu já sei. Não, eu também. A questão não é se eu sei, a questão é se eu vivo assim. Porque ter muita informação não quer dizer que eu tenho conhecimento. Informação quer dizer que está aí, eu sei. Não, você está dizendo que a gente precisa pegar mais leve, que nada frutifica sempre? Não, nós já sabemos. Esse é o problema, nós já sabemos, a gente só não leva isso a sério. A gente já entendeu o princípio, a gente só não coloca isso na prática da nossa vida. Que o ato de produzir sempre, ele é uma impossibilidade. Que o ato de eu dar fruto contínuo e a minha vida ser uma coisa non-stop de produção, é uma impossibilidade. E aí eu começo a fazer minhas perguntas para você, e a primeira é, você se cobra muito? Tem gente que se cobra tanto que não consegue nem segurar o pescoço, já respondeu. A gente precisa fazer perguntas simples assim, porque é nessa simplicidade que talvez a gente consiga identificar, não é resolver, é começar a identificar quais são as razões, talvez, do esgotamento, ou de estarmos assim tão cansados na vida. Por que a gente se cobra muito? Porque a gente vive numa época de resultados imediatos. Se você mandar um WhatsApp, uma mensagem, e colocar o enviar, e não aparecer logo aqueles mardito daqueles 2 tiquinhos lá, e ficar aquele reloginho, fala a verdade. Quase que a Terceira Guerra Mundial explode dentro de você, porque a mensagem não foi. Como assim a mensagem não foi? Pô, mas há pouco tempo atrás o WhatsApp nem existia. E hoje a gente entra em crise existencial porque não deu os 2 tiquinhos. Porque tem que ser absolutamente da mesma maneira, de uma maneira rápida. Eu tenho que apertar e tenho que obedecer. Eu tenho que conectar e já tenho que estar tudo pronto, e o download tem que ser extremamente rápido, porque tudo tem que ser rápido. Quando eu tinha que esquentar o motor do carro, quem é que lembra disso? Não, eu não lembro, só eu pesquisei no Google e vi que tem esse negócio. O pessoal mais novo não entendeu nem do que eu estou falando. Porque hoje a gente liga o carro e ele tem que sair andando, mesmo esquentar carro. Pois a minha alegria na adolescência era quando meu pai deixava eu esquentar o carro. Que era a sensação de poder sentar ali e ficar acelerando até o carro esquentar para a gente poder sair. Você imagina hoje, e eu lembrei dessa cena essa semana, inclusive, que eu fui sair apressado para ir trabalhar, deixar minha filha na escola, e por um acaso desceu no elevador, lotação máxima, e foi cada um para o seu carro. Eu falei, imagina se todo mundo agora tivesse que esquentar o carro. Acho que ia virar até uma competiçãozinha de quem ia esquentar o carro primeiro, e a gente ia brigar na garagem, porque o outro esquentou o carro antes do meu. Ou seja, a gente entrou numa velocidade, só outro, que eu também não vi, mas aquele telefone que tinha que discar assim. Esse pessoal que está rindo, vocês não são novos. A risada de vocês está entregando coisas terríveis a respeito do DNA, da data de nascimento de vocês.
Quando tinha muito número com 9 e 0, você ficava a tarde inteira ligando, porque até voltar, lembra, para voltar a rodinha? E hoje a gente não quer discar, a gente fala, liga para o fulano, e tem que ligar. Ou seja, tem aí os benefícios da modernidade, que as coisas ficaram um pouco mais aceleradas. A questão é quando isso entra na nossa vida pessoal, e aqui nesse sistema aqui dentro, e a gente acha que aqui dentro também, antes era analógico e agora é Wi-Fi. Não, aqui dentro não sabe disso. Aqui dentro não sabe que as coisas, elas estão rápidas. E a gente acaba se cobrando de algumas coisas, e uma que a gente perdeu a capacidade de respeitar é uma coisinha chamada na nossa vida processo. Sabe? De entrar em algumas coisas da nossa vida e pensar, será que amanhã está dando fruto? Claro que não. Não, já inventaram até emagrecimento, né? Unção do emagrecimento, porque exatamente para você é patético. Não, você quer emagrecer, você pode, agora tem um processo, vai demorar 1 ano. Mas a gente quer as pílulas que resolvam a nossa vida de uma maneira um pouco mais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí a gente está em abril já, porque 4 meses já nesse 1, 2, 1, 2, 1, 2, nós estamos... Pô, não aguento mais. Claro que a gente não aguenta mais, a gente tem que fazer tudo para ontem. Inclusive coisas que a gente nem estava sabendo. O negócio chega na nossa mão e a gente já tem que resolver. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a nossa vida pessoal, não entrar nessa velocidade de que a gente vai fazer tudo assim imediatamente. A gente precisa aprender a respeitar esses processos. E Jesus na parábola está falando de muitas coisas, entre elas ele também está falando desse processo, porque tem uma figueira que não dá fruto. E ela está lá no meio, ela está no meio, é você. Essa figueira agora, eu falei que a história era para ler a nossa história, essa figueira agora não é mais uma figueira, agora é você, sou eu. Sou eu e você que estamos aí no meio, nós estamos vivendo, nós estamos tentando, nós estamos lutando, a gente está fazendo um monte de coisa e de repente a gente sente que a gente não está produzindo. E aí chega o dono da plantação e fala assim, arranca. Só que esse dono da plantação, quem é? É você também. Sou eu e você que temos esse hábito tão terrível de tratar a gente de uma maneira tão cruel. E às vezes na nossa incapacidade de respeitar o processo, a gente simplesmente desiste, arranca, joga fora, deixa para lá, dane-se, está ruim, mas está bom e segue o jogo. Simplesmente porque a gente perdeu a capacidade de viver um dia de cada vez e de ver as coisas passando por lentas transformações e sabendo que uma transformaçãozinha hoje, com mais uma de amanhã, com mais uma do mês que vem, com mais uma de agosto, com mais uma em novembro, a gente terminou o ano num lugar completamente diferente. Mas a gente é afobado e a gente tem pressa. E a mudança precisa acontecer exatamente hoje. O dono da plantação aqui, ele está de olho nos resultados imediatos. Ou dá resultado agora, ou não presta. Ou eu consigo fazer uma mudança de vida absolutamente agora, ou joga fora. E aí o agricultor, ele advoga em favor daquela figueira. Ele diz, espera aí, vamos dar tempo a ela. Para que arrancar? Para que arrancar se antes, se a gente não fez nada ainda em favor dela? E olha que recado, ele está dizendo, cara, a gente sai arrancando processos da nossa vida, a gente arranca processos, a gente arranca pessoas da nossa vida, a gente desiste de relacionamentos, a gente desiste de sonhos, sem antes pelo menos mexer a terra para ver o que é que está acontecendo. Não arranca, joga fora, e as coisas se tornam descartáveis, e de repente a nossa própria vida se torna descartável. É um desistir da vida, desistir de sonhar, desistir de lutar, exatamente porque não deu certo até agora, então não vai dar certo nunca. Então a gente vai pelo caminho mais rápido, que arranca logo isso fora. E o agricultor está dizendo, não, peraí. Vamos tentar outras coisas. Vamos abraçar outras ideias.
linkando com o que eu falei semana passada. Vira teu pescoço, porque tem salvação também fora do teu arraial. Não fica achando que você é dono e dona da verdade, não. O que você tem é uma opinião. Existe verdade bonita fora da tua vida. Ah, mas eu vou na igreja faz 40 anos. Não importa, existe beleza fora do teu horizonte cristão, evangélico e de espiritualidade. Tente outras coisas. Não morra abraçado nos teus dogmas, porque Jesus não está aqui para defender dogma, Ele está aqui para trazer vida e vida em abundância. Vamos mexer a terra, vamos mexer o coração, vamos tentar entender por que está tão seco, vamos tentar entender por que não está dando fruto. De fato, a gente quer dar fruto. Então eu quero que você, e acho que você já está fazendo isso, você está aí mexendo com a tua imaginação, e lidando com o teu mundo interno, exatamente para pensar, talvez áreas, não é a tua vida toda, mas áreas da tua vida que elas não dão mais fruto. Você já parou para pensar o porquê? Você já parou para pensar em lidar com você antes de desistir de você? Você já parou para pensar e questionar como é que você vive antes de parar de viver? Então, o agricultor ele traz para a gente uma sabedoria da simplicidade, que é não condene antes de ler a história. Mas como eu quero falar para você, não se condene antes de ler a sua história. Não desista antes de você pelo menos entender como que você chegou, aonde você chegou e por que você está do jeito que você está. E inevitavelmente você vai descobrir culpas pessoais, assim como você vai descobrir que você também foi vítima de um sistema que te oprimiu. E não, quer seja a culpa pessoal a maior ou quer seja um sistema que secou a tua vida, pouco importa. A questão é que daqui para frente a tua vida pode ser diferente. Então calma. Antes de arrancar, antes de explodir, antes de desistir, calma. Leia a sua história e não se condene antes de se entender. Ah, mas que hora que eu vou me entender? Eu acho que nunca, mas fica tentando. Porque tem umas coisas que elas não são finais, tem umas coisas que a gente tem que ficar tentando o resto da vida. Tem a história daquela pessoa que encontrou com Rubem Alves na espera do dentista, e estava ali conversando, ele com aquela mulher, e papo vai, papo vem, ela falou assim, o que o senhor faz? Ele falou, eu sou psicanalista. Ela falou, não adianta mim, eu já estou resolvida. Nem me analisa porque eu já estou resolvida. Aí ele olhou para ele e falou, e quando que foi o óbito? Ela, óbito? Ele falou, não, porque as pessoas resolvidas estão mortas. Os vivos estão aqui tentando se entender, tentando se achar, tentando se encontrar, tentando se organizar, tentando se fortalecer. É ato contínuo. Então eu tenho que ficar lendo a minha história, eu tenho que ficar tentando entender porque eu estou assim. Eu preciso com constância voltar ao meu passado. Não é viver no passado, é ler o meu passado e voltar para cá e me fortalecer e tocar a vida para frente. Sabe por quê? Porque se você não fizer isso, entrar em contato com você mesmo, tem um juiz e uma juíza que moram dentro da gente. Esse juiz e essa juíza foram formados durante esses anos todos de vida que nós temos, nossas experiências, nossa religiosidade, que é um juiz ferrenho que a gente tem. E esses juízes, eles são um tanto preguiçosos, porque eles condenam antes de ler o processo. Arranca, culpado, não presta. Não, eu preciso acalmar esse juiz interior e falar assim, não, peraí, eu ainda não pedi tua opinião. A gente precisa aprender a pegar mais leve com a gente. Por isso eu pergunto, você se cobra muito? Então, você precisa começar a aprender a pegar mais leve com você. E esse é um exercício sério, porque às vezes você está se condenando e você não está nem percebendo. Por quê? Porque virou hábito, e hábito a gente não percebe o que está fazendo. A gente já se condena, a gente já entra em algumas coisas da nossa vida dizendo que vai dar errado,
A gente se auto-boicota mesmo antes de começar algumas coisas, porque está assim, sempre foi assim, sempre deu errado e vai continuar assim. A gente precisa ler a nossa história, e tem gente que vai dizer, Vílio, mas eu tenho tanta preguiça de ler minha história, porque ela é tão feia. E eu acho que você tinha que dar uma chance para a tua história, e começar a ler ela com a lente do amor e não com a lente do juízo. Porque quando a gente aprende a ler com a lente do amor, a gente consegue entender alguns processos da nossa vida e a gente consegue se perdoar. E quando a gente consegue se perdoar, a gente consegue ser mais feliz. E quando a gente é mais feliz, a gente está mais animado para enfrentar a vida. E ler a própria vida com a lente do amor nada mais é do que ler a vida com a lente de Jesus. A lente que Deus nos entrega para a gente entender a nossa história não é do juízo, não é da condenação. Tem caminhos religiosos que vão te dar essa lente. A lente que Jesus nos oferece é a lente, Deus é amor. E quando você começar a ler a tua própria vida com amor, você vai celebrar muito as suas grandes conquistas e você vai perdoar as suas piores decisões. Mas a gente tem que ler a nossa história. A gente tem que, mais uma vez, dar a mão para Davi e dizer, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça, guia-me pela trilha da vida eterna. O Salmo 139 é uma oração de coragem. É exatamente o ler a própria história. É mergulhar para dentro de si e começar a se conhecer e começar a se entender. E que horas que isso vai acabar, não precisa se preocupar com que horas que isso vai acabar. Preocupe-se, concentre-se em entender o porquê você está como você está. A complexidade de viver é tão grande que Davi recorre a Deus. E acho que nos deixando o recado, façam o mesmo. Recorram também a Deus e peçam também a Ele que dê força e sabedoria para vocês aprenderem a ler a própria história, identificarem os maus caminhos e entrarem num caminho de felicidade, um caminho que faz sentido. Então o agricultor ele chega na história de Jesus e lança para nós a semente da esperança. A esperança do esperançar. A esperança do mexa-se. Aduba essa terra. Trabalha. Joga mais água. Informe-se. Mas não aceite a seca como uma condição definitiva, porque essa terra pode mudar. Porque você pode voltar a dar fruto, mas isso não vai acontecer sem um comprometimento radical teu com a tua própria história. Sabe por que eu estou insistindo tanto para você mexer a terra, para você... Use a metáfora que você quiser. Porque às vezes a vida vem e se impõe a nós de uma maneira muito pesada, e a gente fica esgotado, e a gente se submete àquilo, e os dias passam. De repente pessoas secaram o teu coração. De repente pessoas te traíram e a traição secou a tua vida e você se esgotou. De repente a morte de alguém que você ama secou a tua vida. E tantas outras coisas, uma doença que não pede licença, que entra sem pedir licença, toma conta da vida, aquilo esgotou as suas forças e hoje você não consegue se mexer. Sim, essas coisas acontecem, mas a gente não pode se submeter a elas e cristalizar a nossa vida. E o Evangelho que está representado na figura desse agricultor é: não aceite nenhuma condição como uma condição final. É o tema aqui dos nossos domingos, baseado na ressurreição de Jesus. Não aceite processos de morte como processos finais. Por quê? Porque a vida venceu.
Não aceite o teu momento como um momento final e a tua vida está definida e agora vai ser isso aí. Não, existe muita coisa para você fazer e conseguir reverter isso e voltar a ter ânimo para enfrentar as tuas batalhas. Então a gente vasculha o passado exatamente para que os erros do passado não tomem conta do nosso presente, porque quando isso acontece, a nossa vida nada mais é do que a atualização do passado. E a gente vai vivendo o quê? A gente vai vivendo passados, que geralmente são tristes, que geralmente são doloridos e pesados. Não tenha medo de ler a tua história, porque a tua história não precisa ser rasgada, não precisa ser anulada. A sua história precisa ser lida e, se preciso for, perdoada. E a tua própria história pode ser aquilo que vai tocar a tua vida para frente. Assim como não caia nessa conversa que está na moda hoje, de que o universo conspira em teu favor. Meu irmão, o universo nem sabe que você existe. Porque o que é o universo para ele conspirar ao nosso favor? Quem tem que conspirar em teu favor é você. Quem vai ter que lidar com essa árvore infrutífera é você. Quem vai ter que ir atrás de recursos é você. E tem gente que ouve isso e fala assim, não, você tem que olhar isso assim, que bom, é você. Não precisa ser seu vizinho. Não precisa ser eu que vou fazer isso por você, não, é você. Você tem que aprender a se conspirar. Você tem que aprender a lutar por você mesmo. Você precisa aprender a se amar, porque a partir do momento que você se amar, você vai começar a fazer coisas para você. E isso começa a dar retorno, e isso energiza, isso dá vontade de viver. Porque os dias vão passando e às vezes a gente fica ali, não, eu estou aqui nessa vida seca e sem frutos, mas estou esperando alguma coisa acontecer. Que coisa? E a gente fica esperando coisas acontecerem, e a vida passa, e nós estamos encerrando o mês de abril. Quinta-feira que vem, quando a gente se encontrar aqui, nós estamos em maio. E nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Me diga, que coisa que é essa? Então a nossa vida, às vezes, ela fica sempre presa, que é dois perigos enormes na nossa vida, é a gente viver preso no passado. Ah, meu Deus, porque eu fiz, porque isso, porque aquilo. Ou a vida fica presa no futuro. Não, porque eu estou esperando que vai acontecer. Como? Eu não posso esperar, eu tenho que agir, o que eu tenho é o dia de hoje. É o conceito da responsabilidade escondido por trás do carpe diem. Cara, o que você tem é agora. Então faça por você agora. Seja responsável e amoroso com a tua vida agora, porque o que você tem é exatamente agora. Colha a vida como um fruto maduro, que amanhã vai estar estragado. Não conspire em teu favor e faça isso agora. Os dias estão passando. Não é? Previsão do tempo, ele está passando. E a gente precisa pensar muito bem o que é que nós estamos fazendo enquanto ele passa. O tempo está passando e o que eu estou fazendo com isso que eu estou reclamando tanto, com essa vida que eu estou tão insatisfeito? E encerro perguntando para você: é tempo de dar fruto ou é tempo de se cuidar? Será que você não está exigindo coisas que você não deveria estar fazendo? E simplesmente relaxar e dizer: eu não vou dar frutos, eu vou me cuidar. E quem quiser fruto, que procure em outra árvore. Porque a gente vive na obrigação de frutificar sempre. E isso esgota qualquer um, porque nada frutifica sempre. É uma regra da natureza e é uma regra da existência humana. A gente se obriga a fazer coisas e a gente se esconde atrás de frases: não, a minha vida não vai para frente. Mas quem disse que esse é o momento da tua vida ir para frente? De repente, tua vida precisa ir um pouco para trás, para você entender umas coisas de ontem. Não, tua vida não tem que ir para frente, tua vida tem que ficar aqui no hoje, porque tem hoje aqui um monte de coisa que você deixou inacabada, não pode ir para frente, senão isso aqui vai te mandar uma fatura muito alta lá na frente.
Entre safra não é perda de tempo. Entre safra é a possibilidade de novos frutos. A gente só precisa guardar isso no coração e respeitar. Porque a gente cresceu aprendendo que tempo é dinheiro, né? Não pode ser. Não pode ser. Entre safra não é perda de tempo. Entre safra é o momento em que eu paro para cuidar do meu coração e uma hora dessa aí eu volto a dar fruto. Mas quem não para cuidar do coração passa a vida exausto e não vai dar fruto nunca mais. Então o mais sábio, e a palavra de Jesus e a parábola deixa claro, é: para um pouco. Para um pouco e olha em volta. Será que você não se cobrou demais? Será que você não exigiu demais? Será que você inclusive não cobrou frutos que você nunca vai dar? Porque também tem isso. Se pé de laranja tem que dar maçã, não pode. Não vou exigir isso de mim mesmo. E a graça de Jesus é exatamente esse convite para a gente não ter que se obrigar a nada, mas a gente ter a alegria de viver uma vida em paz. Eu não estou dando fruto? Não, porque no momento eu estou descansando. Não, mas eu não estou produzindo? Não, porque a minha vida não foi feita para produzir, eu fui feito para ser feliz. E eu não quero mais entrar nessa lógica louca das relações comerciais e trazê-las aqui dentro do meu coração. E de repente eu tenho uma vida completamente esgotada e a gente fica se arrastando por aí. Que coisa boa é quando a gente consegue se jogar nos braços de Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. E saber que a gente não vai ter um dedo na cara, a gente vai ter o quê? Jesus dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu quero dar para você descanso. Pô, Jesus falou isso e a gente fica nesse frenesi. E Ele está dizendo: para, porque você não é avaliado pelas coisas que você faz, você não é avaliado pelas coisas que você tem. Não, nós somos definidos no coração de Deus pelo amor e não por aquilo que a gente tem capacidade de fazer. E que bom é quando a gente consegue simplesmente derramar a nossa vida e descansar no amor de Deus. O Erich Fromm diz assim: você precisa parar para mudar. Ah, mas eu não tenho tempo para parar. Tem, todo mundo tem. A gente tem tempo para aquilo que é a nossa prioridade. A gente não faz coisas na nossa vida não é por falta de tempo, a gente faz porque a gente não tem interesse. A gente não faz porque vai dar muito trabalho. A gente não faz porque a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. A gente não faz porque, por uma questão de prioridade, todo mundo tem tempo para conseguir mudar um pouquinho a rotina, um pouquinho os hábitos, um pouquinho a estrutura, e de repente, de uma maneira surpreendente, você vai olhar para a tua vida e ela vai voltar a dar frutos. E ela vai dar fruto, então, agora até o final da vida? Não, nós vamos ter outros tempos em que a gente vai ter que diminuir de novo, e que a gente vai ter que descansar de novo, e que a gente vai ter que se rever de novo, porque a vida é cíclica, ela não é constante, a vida é ondular, é um vai e vem, são ondas, e a hora eu estou lá em cima, e a hora eu estou lá embaixo, a gente precisa aprender a surfar nessas ondas, mas quando a gente faz isso com a lente do amor, a gente só consegue receber uma coisa: o carinho de Jesus dizendo: que bom que você chegou, porque eu quero dar para você alívio e descanso. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.